Olá pessoal, showzinho? No vídeo de hoje iremos aprender a usar FactoryBot, Database Cleaner e como construir testes em um controller. A gente vai seguir o fluxo do mesmo sistema que a gente construiu no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou estar linkando aqui num card, não sei se é aqui ou se é aqui. Enfim, vai aparecer um cardzinho para você ver o vídeo anterior, no qual eu explico como é os princípios de como funciona um teste RSpec, como é que funciona um fluxo de TDD e entre alguns outros conteúdos lá que é importante que você saiba antes de continuar esse vídeo. Mas a princípio, se você não conseguir ver, você vai conseguir pelo menos entender o básico de como é que funciona um teste com controller, ok? A finalidade do vídeo de hoje é simplesmente você conseguir entender como fazer um teste com controllers, beleza? Bom, a primeira coisa que nós iremos fazer é colocar algumas gens no nosso projeto, tá? A primeira dela que nós iremos colocar aqui vai ser a gen factory underline bot underline rails. Eu vou explicar o que cada um faz, tá? E a gen database cleaner traço active record, ok? Database cleaner traço active record. O que essas duas gens ela fazem? O FactoryBot ele é um mini framework para a gente criar entidades de forma mais fácil, de forma mais simples. O que isso significa? Criar registro de banco de dados de forma mais prática. No lugar de a gente usar, usar o próprio model do Rails para construir um post novo, exemplo, nós iremos usar o Factory, que é como se fosse uma fábrica. Tá? Ele fabrica registros do banco de dados para que possamos testar. O Database Cleaner ele é um carinha que a gente usa para manter o banco de dados sempre limpo, o de teste, tá? Como é que funciona o fluxo de teste? Quando a gente executa um teste RSpec, o Rails já tem um banco de dados próprio só para testes, no qual ele vai criar registros, alterar registros, deletar, atualizar, fazer tudo que a gente precisa para trabalhar com todos os cenários possíveis dentro de uma entidade. Só que para não deixar esse banco sujo, cheio de dados lá aleatórios, o Database Cleaner o que ele faz? Ele vai lá no teu banco, limpa tudo, deixa limpinho e faz o teste. Terminou os testes, quando for limpar de novo, quando for executar de novo, ele vai fazer o mesmo processo de novo. Limpa tudo e começa todo o fluxo de teste. Ok? Então, a cada teste que você executar, o Database Cleaner limpa teu banco de teste, deixa ele zeradinho e aí começa a rodar todos os testes que ele precisa fazer com o RSpec. Legal? Então, essas duas gens são bastante legais e importantes para que a gente mantenha os nossos testes limpos, práticos e que não aconteça cenários imprevisíveis, pode-se dizer assim, cenários imprevistos nos teus testes, beleza? Então, ok, fizemos um bando install, aqui ele já instalou tudo. O que a gente precisa fazer agora é configurar o nosso banco de dados do Database Cleaner e configurar o FactoryBot dentro do RSpec, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui na parte spec, Rails Helper, e vou colocar essa configuraçãozinha aqui, ó. Tá? Essa configuração, ela tá aqui, gen FactoryBot Rails. Quando a gente abrir aqui a documentação, ele dá pra gente essa configuraçãozinha, tá? Cadê você? Cadê o Get Started? Cadê?
Acho que é aqui. Não, aqui é o Factory Bot, né? A gente está falando do Database Cleaner. Perdão, gente. É Database Cleaner Active Record. Olha só. Pelo menos a gente já deixa o Factory Bot que a gente vai colocar também essa configuraçãozinha, ó. Ok? Quando a gente vem aqui nas configurações, cadê? Não sei se é aqui. Pronto, aqui, ó. A gente pode colocar isso aqui, tá vendo, ó? A gente pode usar essa estratégia de truncation. E a outra estratégia é limpar com truncation, que é exatamente isso aqui, ó. Que ele tá um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Clean com. Beleza? Tá aqui, exatamente esses dois caras que a gente usa, ok? Então, o que acontece? A gente pega esses dois caras, configura aqui, certo? Ó, dentro de antes de cada suíte de teste, antes de toda vez que começar um teste novo, então o que ele vai fazer? Ele vai limpar o banco, certo? Usando a estratégia que a gente está usando aqui, tá vendo? Ó? Limpar com truncation, ok? Então essa é a configuração inicial. Você pode colocar isso aqui antes ou depois, vai a critério de vocês, tá? Eu aconselho ser antes porque ele limpa o banco, faz todos os testes, o banco fica lá. Se você quiser também, você pode duplicar isso aqui e botar para o after. E aí o que ele faz? Ele limpa, certo? Faz o teste e deixa limpo. E aí quando começar de novo, se tiver algum vestígio lá, ele vai limpar de novo, faz os testes e no final limpa novamente. Só que vai fazer duas ações, sendo que é desnecessário, porque quando começar o switch de novo, ele vai limpar. Então eu prefiro colocar só o before, ok? Então ele vai fazer esse teste. A segunda configuração é aqui no nosso Factory Bot. O que ele pede? Ó, se você estiver usando o Rails, você tem que adicionar essa configuração. Ó, inspect support factorybot.rb. Então a gente vai criar uma pasta suporte que a gente não tem aqui, ó, tá? Então suporte e vai criar esse arquivo. Deixa ele selecionar aqui que ele está querendo brigar comigo. Legal. E a gente coloca essa configuraçãozinha aqui, ó. Beleza? RSpec configure. O que ele vai fazer aqui? Ele vai incluir dentro do RSpec essas sintaxes de métodos do Factory Bot, tá? E o que são essas sintaxes? Essas sintaxes é o seguinte: como a gente tem o Factory Bot configurado agora, o que o Factory Bot ele faz? A gente fabrica entidades, recursos, tá, para o nosso projeto, beleza? Para os nossos testes, aliás. Então, como é que a gente fabrica uma entidade? Nós temos uma entidade post, ok? Então, o que a gente faz? A gente, dentro do Xpack, a gente cria uma parte chamada factories, beleza? Vamos criar um arquivo chamado post.rb, que vai ser nós vamos fabricar posts. E aí a sintaxe é simplesmente isso aqui, ó. Factorybot.define. A gente cria um bloco e aí a gente diz aqui, ó, fabrique post. E aí aqui dentro a gente coloca o title, certo? A gente vai botar aqui title post e o content. E a gente vai botar aqui um content post. Beleza? Ao fazer isso aqui, o que acontece? Quando a gente for usar um teste, a gente simplesmente vai poder usar assim, ó, create post. Só em fazer isso, ele vai lá no banco de dados e cria um post novo com esse título e com esse conteúdo. Legal? Outra sintaxe seria fazer assim, o factorybot.create, só que ele já nos dá essa forma mais enxuta, né? Não precisa digitar o factorybot.
Tá? Se você quiser botar, não tem problema nenhum, mas só o create que ele já vai perceber que é uma sintaxe do FactoryBot. Legal? Beleza, nós temos o nosso Factory, só que o que, que acontece? Do jeito que a gente construiu esse suporte aqui, ele não está reconhecendo aqui, que a gente não está chamando ele. Beleza? A gente não tem esse cara. Então, para funcionar, a gente descomenta essa linha aqui, ó, que a gente vai chamar todos os arquivos de suporte para serem requisitadas quando for iniciar um teste. Tá? Então, qualquer arquivo adicional, qualquer configuração adicional que você queira colocar dentro do seu spec, você coloca dentro da parte suporte. Então, a gente criou essa parte suporte, que é um padrão, tá? É uma convenção do RSpec com o Rails. E aí ele simplesmente já tem pronto isso aqui, essa linha pronta, só para descomentar. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os arquivos em todas as subpastas e vai colocar cada arquivo numa variável chamado f e vai fazer um require nesse arquivo, ó, dinamicamente, tá? Então o que essa linha está fazendo é exatamente isso, ok? Então digamos que a gente tivesse 5 arquivos, então ele iria pegar cada arquivo, o it aqui ele iria passar por cada arquivo, tá? Iria pegar cada arquivozinho e passaria um a um pela variável f e faria aqui require arquivo 1, require arquivo 2, require arquivo 3, require arquivo 4 e o arquivo 5. Beleza? Então ele faz isso. Legal? Pronto, com isso a gente já tem o nosso RSpec e o database cleaner configurado. Se eu der um RSpec agora, observe que é para tudo funcionar perfeitamente com os testes que a gente fez na outra aula, tá? Então, beleza, ó, rodou tudo, 6 exemplos, 0 falha. Ele deu uma mensagem aqui que a gente pode configurar aqui qual ambiente que a gente está rodando, né? Beleza. Vamos só executar isso aqui para ele parar de reclamar. É só para a gente setar o ambiente de teste. Tá? Se a gente fizer um RSpec agora, em teoria não é para reclamar mais. Beleza, legal. Vamos lá. Vamos construir o nosso controller, certo? Nós temos um controller aqui, tá? Todo feitinho aqui, beleza? E nós iremos fazer o teste desses caras. Só que nós não iremos construir isso aqui já com esse formato aqui, tá? Nós vamos construir o controle do zero, beleza? Então eu vou apagar todos esses caras, tá? Eu vou recortar, vou colocar só no arquivozinho aqui de lado, só para gente queira usar de cola, tá? Então o que, que a gente vai fazer? A gente tem um controle vazio, não tem nada. Então a gente vai construir os nossos testes baseado justamente naquele fluxo do TDD. Faz o teste, faz ele falhar, faz ele passar da forma mais tosca e depois a gente faz o teste propriamente dito. Legal? Então, beleza. Para isso, a gente vai construir aqui uma pasta dentro do spec chamado controllers. Tá? Controllers. Controllers. Beleza? E a gente vai construir o posts controller.rb underline spec.rb, ok? A gente vai pegar de exemplo aqui essa assinatura inicial, só para não ficar digitando, tá, gente? E aqui vai ser do tipo controller. Só que a gente vai basear em cima do posts controller, ok? Então, nosso teste vai ser em cima disso aqui. O primeiro teste que vamos construir é o index, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, context. Lembrem-se, a gente vai fazer sempre no contexto, em cima de contextos. Em cima de contextos para que vocês possam sempre poder entender
ou ter mais de um teste dentro do seu contexto, tá? Vários cenários e etc. Beleza? Vamos lá. Qual é o teste? Então, eu espero retornar sucesso e renderizar a página index, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Se a gente rodar esse teste, fazer um get index. O que esse get index ele faz? Ele vai simular que você está indo lá na página index do controller post, tá? Na action index. Só que a action index não existe. Então, em teoria, se eu executar o rspec, ele é para falhar. Vai dizer que não encontrou a action, certo? Nós vamos fazer o fluxo. Ah, ele passou, sabe por quê? Porque a nossa rota, ele existe essa action, mas não é obrigatório existir aqui na classe, tá? Então vamos fazer aqui a nossa action só para ele poder testar. Beleza, ele chamou, certo? E requisitou, só que não deu erro nenhum. Por que não deu erro? Porque eu não estou esperando nada, né? Só estou chamando a action aqui, tudo bem. Vamos lá. Eu espero que o response, esse response é uma variável que o Rails retorna com a resposta do request que ele fez lá na action, tá? Então eu espero que ele retorne 200. Vamos ver se ele vai retornar 200. Em teoria é para retornar por padrão, tá? Ele vai passar sem problema nenhum, olha só. Mas eu também quero que ele responda que renderize um template. Eu vou botar de proposta aqui o show, tá? Só para vocês verem que ele vai falhar. Ó. Por que ele vai falhar? Por duas coisas. Primeiro, a gente precisa dessa gen, tá? Eu fiz isso aqui para vocês observarem esse detalhe. Porque se eu colocasse essa gen antes, vocês não iriam entender o motivo de eu ter que adicionar essa gen controller, tá? Então esse cara ele faz com que a gente possa ver alguns tipos de testes adicionais no nosso teste. Eu vou abrir aqui o Genfile, eu vou adicionar esse cara, beleza? Aí vamos fazer um bando install. Lembrando, pessoal, esse vídeo de hoje ele é uma introdução para o Factory Bot. Vai haver um vídeo no futuro que a gente vai fazer um vídeo só de Factory Bot. Como usar, como criar trait, como personalizar Factory. Uma aula mais completa, tá? Um vídeo mais completo de Factory Bot, ok? Uma coisa legal que a gente pode fazer do lugar de só executar RSpec, que o RSpec ele vai executar todos os testes que tem dentro da pasta spec, a gente faz assim, ó, spec controller e a gente faz aqui, ó, o posts controller. A gente vai executar somente os testes desse arquivo, tá? Isso também é possível ser feito no RSpec. Então observa, ó, que ele esperava abrir a index, certo? E a gente esperava-se show, mas ele renderizou index, ó, tá? Porque por convenção o index ele tem que renderizar index e não show, tá? Então de propósito só para vocês entenderem que tem que ter bastante cuidado e entender bastante a convenção de como é que ele funciona. Observe que agora ele só executou um exemplo e 0 falhas, tá? Porque a gente está executando só esse arquivo. Legal? Então beleza, a gente já está vendo que existe esse que a gente está tratando, só que tem um detalhe importante aqui. A gente simplesmente está renderizando, beleza? Só que na implementação original não é só isso. Então observe que existe um false positive aqui
que a gente não está tratando no controle aqui, se existe posts, uma variável posts para essa view, porque aqui ele vai puxar todos os posts. Então a gente vai pegar aqui posts, recebe post.all. Como a gente vai tratar? Isso aqui é já que nós temos uma variável, certo? Agora nós temos uma variável com todos os posts. Nós iremos fazer dois cenários aqui, um com sem posts nenhum, que é o nosso caso aqui, tá? E outro tendo algum post criado, tá? Então eu vou fazer um novo it aqui, tá? Aqui, ó, espero have one post, tá? Aliás, eu espero ter um array vazio, tá? Por quê? Porque como a gente vai puxar todos os posts e não existe nenhum post, então ele é para vir vazio. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer um get index novamente, eu vou requisitar essa action e aí eu espero que existe uma cara chamada assigns, tá? Deixa eu ver se eu digitei certo, GNS de posts. Esse posts aqui é como se fosse essa variável distância aqui, posts, tá? Se eu botasse a SDF aqui teria que ser a SDF, ok? Então eu estou checando se essa variável aqui ela é vazia, empty, ok? Certo? Eu vou dar agora um rspec controller e eu espero que ele passe, porque em teoria não existe post criado. Beleza, ó, dois exemplos e passou, certo? Agora eu vou criar um, should have one post, tá? Eu espero que tenha um post. E aí eu vou requisitar o index novamente, expect, é a mesma coisa, eu vou até copiar isso aqui e vou colar aqui. Só que aqui é to not empty, tá? Que não seja vazio. Só que quando eu executar, vocês observem que ele vai falhar. Por quê? Porque não existe algum post, tá? O que acontece? Antes de a gente executar isso aqui, a gente vai ter que criar um post para validar se realmente ele retorna algum post criado. Então a gente vai fazer assim, ó, create post. Esse create post a gente está vindo aqui na factory, no post aqui e construindo um post novo, ó, no banco de dados, tá? Então vamos executar novamente. E agora a gente garante que quando tiver vazio, ele vai vir vazio. E quando existir algum post, ele vai puxar algum post. Ó, e passou. Ó. Ele retornou que não é vazio essa variável. Veio algum post dentro da nossa variável posts. Legal? Beleza. Nossa index está pronta. O que vamos fazer agora? Nós vamos fazer um contexto novamente. Agora vamos fazer get show. Ok? E aqui no nosso get show a gente vai usar uma abordagem um pouco diferente agora que eu vou explicar a vocês. Existe um cara no RSpec chamado let. Let é como se fosse uma forma de a gente criar variáveis para o nosso teste. Então a gente pode criar variáveis para a gente usar essa variável para o nosso teste em si. Ok? E como é que funciona? O let existe de duas formas. Existe o let dessa forma, como eu vou explicar a vocês, ó. Post. E aí a gente faz um create post. O que está acontecendo nessa linha 24 aqui? Eu estou criando uma variável post dentro do meu contexto, ok? Lembrem-se, isso aqui é dentro do contexto. Ah, eu poderia criar um let para todos os testes desse controle? Poderia, eu simplesmente poderia fazer aqui fora, ó, let post. Eu poderia criar uma variável SDF aqui e eu usar essa variável em todos os meus itens, em todos os contextos, ok? Mas não é o caso agora. Nós estamos usando esse let somente para o contexto post, aliás, para o contexto de show, legal?
o que que esse post vai fazer? Esse post ele vai ser acessível para tudo que tiver it dentro do contexto, tá? O que que iremos construir aqui? It, tá? Daqui a pouco eu explico uma segunda forma de let, tá? Mas vamos primeiro fazer esse teste para que você entenda que o let ele funciona, beleza? Então eu quero fazer o seguinte, eu espero que dê sucesso e renderize a página edit, ok? Legal, beleza? Nós vamos fazer aqui o show, nós vamos requisitar a action show. Só que a gente precisa fazer aqui, passar o ID do post, tá? E aí que esse let trabalha. Esse post aqui, ó, é essa variável post aqui que a gente criou no let, ó, tá? Então a gente simplesmente chamou o post aqui e requisitou o ID. E aí o que que acontece? Chamei o show, eu espero que o response faça a mesma coisa disso aqui, ó. É uma cópia disso aqui, ó. Então eu vou copiar isso aqui. Só que do lugar de ele chamar o index, ele vai chamar o show. Legal? Então, deixa eu limpar aqui e vamos chamar aqui o controller. Vamos ver se isso aqui funciona, tá? Em teoria, ele é para funcionar. Olha só, funcionou perfeitamente. Só que a gente vai entrar naquele caso lá, né? De false positivo lá, tá? Def show. E aqui deveria ter uma variável chamada post, certo? Só que para isso a gente vai fazer alguns detalhes antes. Antes disso a gente fazer um before action, tá? E a gente vai chamar aqui de set post only. Vou explicar a vocês isso aqui, tá, gente? Não se preocupe não. O que que esse before action ele faz? O before action ele vai chamar esse método que eu estou chamando de setPost, poderia ser método de carregar post. Poderia ser assim? Poderia ser sem problema nenhum. Mas como a gente está sempre usando na forma de inglês, a gente vai chamar de setPost, tá? Então, o que que esse setPost? Ele vai buscar um post toda vez que a gente requisitar action show. Por isso que eu botei only. O only significa que é somente nessa action, tá? Somente na action show que eu vou fazer, eu vou passar por esse método antes de entrar na ação. OK? Então, vamos lá, para você entender. Eu vou criar aqui um método privado chamado de setPost, OK? E aqui o que que vai acontecer? Eu vou criar uma variável post que vai fazer o seguinte, ó, post.find. Eu vou passar um params id. Esse params id é exatamente esse id que eu estou passando aqui, ó. Tá? Quando eu passar o parâmetro id, então ele vai saber que eu vou precisar desse parâmetro e vai chamar um post, certo? Que encontre esse id. Tá? Eu meio que expliquei meio atropelado. Vamos de novo para você entender. Dentro do método, dentro da classe post, esse post aqui é esse model post aqui, ó. Tá? É um active record, tá? Esse post, ele existe vários métodos. E um deles é o find. O find significa que ele vai buscar um post aonde o id seja igual ao id que eu estiver passando aqui. OK? Então vamos testar para vocês entenderem. Eu vou limpar aqui, eu vou dar um rail C. Tá? Antes disso, deixa eu só ele dar um erro aqui no load pry. Deixa eu colocar aqui no Genfile aqui de desenvolvimento e teste. Só no desenvolvimento. Nos dois, vai. Gen pry. Eu vou colocar esse cara e o Gen pry rails. OK? Eu vou dar um rail C aqui. Só para vocês entenderem uma coisa. Quando eu não tenho pry carregado, eu até expliquei isso já em um outro vídeo, mas eu vou explicar de novo.
Olha só, ele já carregou, tá? Então eu vou carregar esse cara. Opa. Eu vou carregar esse cara e também vou carregar um agente que é bem legal aqui, chamado de AwesomePrint, tá? Fazer um bônus install. Isso aqui é um plus, tá, gente? Isso aqui não estava planejado no vídeo, não. Só para vocês verem como com o Awesome ele funciona legal. Beleza, olha só. Eu vou dar um Rail C, tá? Vamos limpar aqui. Se eu der um ls, olha só, ele já consegue me exibir aqui algumas coisas. Legal? E olha só o que acontece, ó. Quando eu faço um post, ele me diz que ele é uma classe post do application record, tá? Ele carregou esse cara aqui, ó. Por isso que eu coloquei o AwesomePrint. Ele me imprime de forma mais bonita, digamos assim, os dados quando ele executa, ok? E também mostra que é a query que ele executou e etc. Legal? Então, olha só o que acontece. Ele chamou esse post, certo? Um post, application record, que ele tem um ID, um title, um content create at e um update the. Quando eu faço um post.find, se eu botar aqui um post.methods, tá? Ele vai me dizer que tem todos esses métodos aqui, ó. Tá, ó. Todos esses caras aqui. E um dos caras que a gente vai usar agora, tá? É muito método, gente. Não tem noção, não. É muita coisa que já vem pronta do Rails pra gente usar, tá? É muita coisa mesmo. Pra vocês observarem aqui, ó. Count by SQL, create, tá? Current role, create e o cara que a gente vai usar, ó, delete all, delegate, display, distinct, dup. Tem muita coisa. E o que a gente vai primeiro usar desse cara aqui, ó, first, tá vendo? É um find. Cadê? Find it. Find by, find it. Tá vendo? Aqui ele diz que a gente tem que passar IDs, ó. Ok? Então, como é que funciona? Se eu colocar aqui um post.all, ele vai me mostrar todos os posts que eu tenho criado no meu banco. Esse banco aqui é o de desenvolvimento, tá? Não é o de teste, para vocês entenderem. Agora, se eu faço assim, ó, um post.find e eu passo 1, ele vai me retornar o post, porque existe um post com ID 1. Mas se eu colocar 2, observe que ele vai dizer, ó, que não encontrou o post com ID 2. Beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui no controller, tá? Cadê o controller? Aqui. A gente está simplesmente o seguinte, ó. Vai no post e busca para mim o post que tem esse ID que eu estou passando. Beleza? E aí ele vai gerar uma variável post para essa minha action. Então, o fluxo que ele está fazendo aqui é o seguinte, ó. Entrou no before action, ele veio, né? Entrou nesse método setPost, fez essa requisição no banco de dados, tá? Buscou o post, criou essa variável post e essa variável post vai ficar disponível para o show. Porque eu simplesmente estou dizendo que é somente para o show que essa action ela deve acontecer, tá? Esse método ele deve ser carregado somente na action show. Legal? Por isso que eu não preciso ficar aqui colocando post, recebe post, ponto find, tarará. Por quê? Porque outros métodos também vai fazer esse mesmo fluxo. Então, lembra do dry, tá? Que a gente não pode repetir código. É esse uma das técnicas de convenção que o Rails usa, tá? Para não ficar repetindo o código, a gente passa um método antes para ele executar e depois ele vai na action, beleza? Então legal, a gente já tem a variável post. Como é que a gente faz agora para testar esse cara? Do mesmo jeito aqui que a gente fez no index, tá? A gente vai usar o assign aqui, ó. Beleza? Então a gente vai fazer dois its aqui, ó. Quando tem ID, tá? E aí o que a gente faz? Get show passando o params id, que é o post ID, que é esse post que a gente criou, tá?
E aí eu espero, tá? Assign, opa, post to, poderia dizer to not be empty. Beleza? Vamos ver se funciona. RSpec, tarará. Deu um erro. Qual foi o erro? Ah, ok. Vou botar aqui 2 pontos, né? Só um errinho, gente. Normal, a gente esquece às vezes. Ó, beleza, ó. O que que acontece? Aqui ele diz o seguinte, ó. Esperava-se um post, tá? E ele respondeu como um empty porque eu estou fazendo o teste de forma errada. Por quê? Porque aqui eu estou verificando se ele é vazio ou não, tá? E eu não quero saber se ele é vazio ou não. Eu quero saber se esse post é um post, não uma coleção, tá? Então eu quero saber se ele é do tipo post, que é do tipo, olha só. Então ele funciona, beleza? Outra forma que você poderia resolver é assim, ó. To é que, e aí eu quero saber se ele é igual. O que isso significa? Eu poderia checar se isso aqui é um post, certo? Então, aliás, até isso aqui, porque isso não é um array, né? Olha só o que ele vai fazer. Eu estou pegando essa variável post lá do controle e estou checando se ele é igual ao post que vai criado, tá? Ó. E ele vai passar da mesma forma, ó. Beleza? Então isso é legal para você perceber que a gente está testando tanto a ação de chegar aqui na action, como se o conteúdo realmente existe, tá? E assim nós vamos fazer para as outras actions. Só que agora a gente vai fazer um pouco mais rápido, tá? Porque eu acredito que o conteúdo até aqui já foi bem explicativo, beleza? Então vamos criar os outros testes agora, ó. Eu vou fazer o new, tá? Context. Então o new aqui também é um get. Tá? Observe que como aqui é um método de classe, ó, é jogo da velha, tá? Se fosse um método de instância, fosse um método de classe, é ponto, tá? Vamos ter também uma aula no futuro sobre algumas convenções, tá? Umas boas práticas de usar num RSpec, tá? Não se preocupe que em breve a gente vai ter esse vídeo no nosso canal. Beleza, o new, o que, que a gente espera? Eu espero sucesso, né? E do mesmo jeito, ó, renderizar a página new. Ok? Então eu vou fazer um get new. E aqui simplesmente eu vou fazer um copy paste aqui que é repetitivo, tá, gente? É garantir que ele retorne 200 e que chame a action edit, tá? O template edit, ele chame essa view edit. Beleza? A gente vai executar o teste novamente. Tudo é para passar. Beleza? Aqui eu não vou fazer o teste com variável, tá? Porque vocês já sabem como é que faz, tá? Tá. Não é edit, né? Perdão, é new. Aí, ó, eu errei aqui e o meu teste já garantiu que, ó, opa, não é edit. Eu espero que seja new, ó. Tá? Só por um erro de digitação. Beleza, funcionou. Vamos pro próximo. Context, tá? Antes de tudo, é bom a gente vir aqui, ó, def new. Só que aqui a gente pode até fazer esse teste. Vamos fazer esse teste rapidão, ó. Aqui a gente precisa de uma variável chamada post e que seja post.new, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, de teste? Eu vou usar esse mesmo esquema aqui, só vamos mudar
o tipo, tá? Eu espero eu espero um new post, tá? Um new post, só isso. E aí eu vou chamar o new aqui, tá? New. E aí a variável post, ele tem que ser do tipo post. Eu só vou verificar se ele é um tipo post. Só assim já garante que a gente pode verificar se foi construída uma variável post, tá? Ó, 7 exemplos e passou, tá? Então olha só, existe um cara também que a gente pode validar assim, ó, ele é do tipo post e ele é um novo post, tá? Be a new, tá? Isso é legal, ó. Que a gente pode validar também, ele é um post, mas ele também é um novo registro, tá? E a gente garante que isso aqui é um novo registro. Olha só, ele passou perfeitamente. Beleza? A gente pode testar dessas duas formas, ok? Tanto com BA como BA New. Legal? Beleza. Context. Nós vamos fazer agora um post create. E aqui no post create, o que a gente vai fazer? Ó, it create new post. Esse método, a gente vai fazer o método de caminho feliz, o método de caminho infeliz, beleza? Então, o caminho feliz, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um paros. Olha só que legal. Eu vou fazer o let aqui, ó. Let, agora eu vou explicar com exclamação, tá? Paras. O que é o let com exclamação e sem exclamação? O let sem exclamação, ele vai chamar, essa variável post, ela só vai existir quando a gente chamar ela pela primeira vez em algum teste, ok? Quando o spec passar por essa linha, ela vai saber que é um let, mas não vai inicializar essa variável. Ela só vai inicializar essa variável let, essa variável post de let, aqui nessa linha 26, ó, porque ela está sendo chamada pela primeira vez. Já com exclamação, quando o teste chegar, bater nessa linha, ele já vai criar essa variável automaticamente na memória, tá? Ele vai chamar instantaneamente, e que significa que ao bater nessa linha, cria essa variável. Beleza? Vamos ver como ele funciona. Eu vou criar aqui um params, tá? Que é um hash aqui, simplesmente com title. Então a gente vai botar aqui um em our some post e um content de small content. Beleza? Então o que eu estou criando? Estou criando uma variável chamada params que tem esse hashzinho aqui, ó, que tem um title e tem um content. Beleza? Só isso que ele vai fazer. E aí como é que a gente faz para testar um novo post? A gente chama o método action create, que ele é do tipo post, tá? Se a gente observar aqui no nosso na nossa cola, observa que ele é um post, tá? O que a gente excluiu, ele é um post. Beleza? Então, o que acontece? A gente chama o verbo e a action create e a gente vai passar aqui como parâmetro, ó, tá? Um post e a gente passa esse params. O post aqui é o tipo de ele vai criar um nó chamado post e vai botar esses valores dentro de post e vai passar por parâmetros do Rails, ok? E aí o que acontece? Eu quero testar somente uma coisa, ó. Eu espero que é o flash notice, tá? O que é o flash notice? Ele é uma variável global do Rails que a gente pode colocar mensagens para serem transitadas quando entrar em uma determinada view, tá? E a gente pode botar o seguinte, ó, post criado com sucesso. Beleza? Se a gente executar agora,
Se a gente executar agora, vocês vão observar que ele vai falhar. Por que que ele vai falhar? Porque não existe action create no post controller. Beleza? Então nós vamos fazer aquele fluxozinho lá de falhar e passar e falhar e passar, tá? Beleza? Criamos a action, vamos testar de novo, vamos ver o que que vai nos dizer de erro agora, ou se vai passar, né? Olha só, ele diz que entrou na action e esperava-se ter essa mensagem, mas retornou nil. Nós não estamos setando essa flash notice aqui. Legal? Então, só para vocês verem como é para passar de forma mais tosca possível, a gente pode botar assim, ó, flash notice post criado com sucesso. Legal? Eu vou executar de novo e observe que vai passar. Pronto. Entrou no nosso fluxo a forma mais tosca de passar. Só que esse código é válido? Acho que não, né? Ele funciona para o nosso teste, mas não funciona para a nossa funcionalidade em si, que é criar um novo post. Então o que, que a gente vai fazer? A gente entrou, fez o teste, falhou, fizemos ele passar da forma mais tosca possível, agora a gente vai refatorar. Legal? Então olha só o que, que vamos fazer agora. Ó. Post vai receber post.new e a gente vai receber o params aqui, ó. Tá? Post params. Só que esse post params não existe. Por quê? Porque esse cara aqui precisa ser feito um tratamento antes. É uma convenção do Rails fazer isso. Então a gente precisa criar esse método post params para a gente tratar o nosso parâmetro, para que a gente não permita que qualquer tipo de parâmetro entre na nossa aplicação. Tá? Ele é chamado isso aqui de strong parameters. Tá? A gente vai fazer um whitelist, tá? Uma lista branca do que é permitido como parâmetro entrar dentro do nosso controller. Beleza? Então como é que a gente faz aqui? Params.require, a gente vai requisitar o nó post e a gente vai permitir somente alguns campos. Quais são os campos? O title e o content. Beleza? Se eu tirar o content aqui, quando a gente chamar o post params, ele só vai passar o valor de title e não vai passar o valor de content, porque a gente está proibindo que quando alguém envie um valor de content, ele não vai aceitar. Então aqui a gente só permite os campos que a gente quer que o post aceite, tá? Que no caso é title e content. Legal? Então a gente criou esse método que vai fazer esse whitelist para a gente. Tá? Eu poderia pegar essa linha e colocar aqui? Poderia. Só que a gente vai usar isso em outra action. Então a gente já deixa isso em forma de método para a gente não precisar ficar reescrevendo código e criar código duplicado. Beleza? Então ok, ó, criamos um post params que eu simplesmente fiz o seguinte. Ó, em params eu vou requisitar o post, que é esse nó aqui. Ó. Observa, em params eu criei esse nó post. E aqui dentro está vindo um title e um content. E aqui no controller eu estou permitindo esses dois valores, ó, que sejam aceitos, ok? Então, beleza, eu simplesmente instanciei um novo post aqui. Então, essa variável post existe, já está preenchido com esses dois campos. E aí eu simplesmente faço assim, ó, se post.save se ele salvar, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Vamos fazer um flash notice, tá? Post criado com sucesso. E a gente vai fazer um redirect to, tá? Para action show. Então o que isso significa? Quando alguém criar um post, ele vai setar esse alerta, tá? Ele vai criar esse alerta para o usuário visualizar que deu tudo certo e a gente vai redirecionar ele para action show, tá?
Se não der certo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um flash aqui, ó. Erro, tá? E a gente vai colocar aqui... A gente vai setar erro não, a gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. É render new. O que isso aqui vai fazer? Quando alguém clicar em salvar, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, tentar salvar, não deu certo e vai renderizar a mesma view que está sendo executado o formulário. Beleza? Só que a gente não está fazendo isso via formulário ainda. Fazendo primeiro por testes, para depois a gente ir lá no formulário e garantir que tudo lá no formulário funcione. Beleza? Então, o caminho feliz é esse. Ó. Se deu certo, salvou, ele vai criar essa mensagem e vai me redirecionar para o show. O caminho infeliz, ele vai simplesmente voltar a renderizar a view new. Beleza? Já porque a gente está criando. Ok? Então, beleza. Ó. Deu um notice com sucesso. E aí eu espero também aqui, ó, que o response to render template é show. Beleza? Vamos testar agora. Vamos ver se vai dar certo, né? Se eu não tiver feito nada errado. Opa, fiz alguma coisa errada. Olha só, pessoal. Analisando aqui. Por que tá dando erro, né? Olha só, porque que tá dando erro. Ó. Não encontra action show, né? Então vamos lá. A gente vai executar aqui o teste novamente. Só para vocês observarem. Eu estou chamando action show. Tá? O post aqui deveria renderizar show, né? Não index, beleza? Então, olha só, ele não detecta action show, certo? Por que ele não está detectando isso aqui? Porque eu vou dizer para vocês o que acontece. Eu estou redirecionando, ok? Só que eu estou redirecionando para action show aqui, não estou dizendo qual é o ID que esse show tem que exibir, tá? Então eu tenho que passar o ID aqui, ó, post.id, certo? Aí se eu executar novamente, observe o que vai acontecer, ó. Ele vai dar outro erro. Olha só, ele esperava esse show e eu fui redirecionado. O que isso significa? Eu fui redirecionado, mas eu estou testando que ele renderize template. Só que ele não está renderizando, está sendo redirecionado. Beleza? Então, para testar, a gente faz isso aqui, ó. Eu espero que redirect to seja para show, certo? Para até fazer assim para ficar mais preciso, tá? Action show. E o ID seja, olha só, do lugar de eu passar do lugar de eu passar um número fixo aqui, eu vou chamar o assign, tá? Post.id. O que isso significa? Eu estou vindo aqui no controller e não existe essa variável post, certo? Até tá aqui, ó, com arroba para ser mais prático, tá? Pra vocês entenderem, ó. Eu vou pegar esse post, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse post aqui e vou pegar o ID dele para ele me fazer o redirect. Se a gente executar o teste novamente, então olha que legal. Agora eu estou realmente tratando o redirecionamento. Ó. Eu espero que o response seja redirecionado para essa action, passando esse ID, tá? Já porque é o mesmo tratamento aqui, ó. Redirect para action show, tá? Com esse ID, certo? Que é o ID do post que ele criou. Se não deu certo, aí é o que a gente vai fazer o caminho errado, né? O caminho infeliz. Então, eu espero not create a new post, que não cria um novo post, né? Então eu vou fazer um post create do mesmo jeito, ó, create params, passando os parâmetros aqui do post, params, beleza? Só que o que acontece? Aqui eu tenho que simular que ele não vai criar um post. Então eu vou pegar esse params aqui e vou setar ele dentro
aqui dentro, ó, sem um content. Eu, de propósito, eu só estou passando o título, ok? Então, observe que dentro do it, ele não vai usar esse let. Ele vai usar esse params aqui, que é interno do it, ok? Ao fazer isso, o que, que eu espero? Aí eu espero que o response to render template, agora eu quero que ele realmente ele renderize o new, ok? Já porque é o que a gente está tratando aqui, ó. Eu quero que ele renderize o new. E quando a gente terminar de executar, vamos observar aqui, agora ele vai passar. Legal? Beleza, fizemos o create, vamos fazer o update agora. Beleza? Context. O update, ele é um post, tá? Na realidade é um put update. E o que que vamos fazer? Da mesma forma aqui, ó. Vamos fazer um let, tá? Post. Vamos criar um post. Beleza? E aí eu espero atualizar uma informação do post, tá? Como é que a gente vai atualizar esse post? A gente vai criar uma variável params, simulando o parâmetro, né? E a gente vai fazer um title aqui, ó, title updated. Vamos fazer assim, update title post. Beleza? E a gente vai executar agora a nossa action, ó. Put update params. Qual é o parâmetro aqui? ID, porque eu quero dizer, porque se vocês observarem aqui no update, ó, eu tenho que passar o ID que eu quero atualizar o post, tá? Então, o ID vai ser o post.id e o post vai ser esse params aqui, ó. Eu vou atualizar só esse título. Beleza? Aí vai entrar um cenário novo que a gente ainda não viu. O que que acontece? A gente está trabalhando com esse post, certo? Sendo que a gente pode também recarregar, digamos assim, essa variável se ela foi alterada em algum momento no teste. Existe um cara chamado reload, tá? O que que esse reload ele vai fazer? Aqui nesse momento ele vai criar um post, certo? Com o título A. Aqui a gente está atualizando esse post. E nessa linha a gente está recarregando essa variável post com os dados atualizados. Beleza? Por que, que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu espero, ó, que o post.title seja igual ao que eu estou passando aqui, ó. Tá? O params title. Então eu vou fazer um params title. Esse params title é essa variável aqui, ó. Eu espero que o post que está lá no banco de dados, tá? Que eu recarreguei aqui, ó, seja igual ao post ao título que eu estou passando aqui, ó, para ele atualizar, tá? Eu vou chamar, tá? Só que não vai acontecer nada, vai dar erro. Por que que vai dar erro? Porque não existe a action update ainda, tá? Então observe, ó, o que que ele fez aqui. Post não está disponível no describe bloco. Ah, ok, né? Aqui. Observe, tá? Ó. Faltou dois pontos. Vamos deixar ele executar novamente. Beleza, ó. Não achou a action update. Beleza? A gente vai fazer aqui def update. Nós vamos também fazer um teste aqui. Seguinte, ó. Expect. Do mesmo jeito do notice aqui, a gente vai notificar que foi atualizado com sucesso, tá? Atualizado com sucesso. Observe que aqui, pessoal, ó, a gente está inicializando valores, tá? Processando os valores e aqui a gente executando o teste para ver se deu tudo certo, tá? Beleza, ó.
espera-se update title post e retornou title post, não atualizou, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Implementar a nossa funcionalidade em si, beleza? Como é que a gente faz? Post vai receber o post, tá? Na real, esse post ele já deveria existir, né? Porque a gente está fazendo um find aqui, passando o ID, né? Então a gente vai ter que atualizar aqui, ó. Tá? Vamos fazer um update, a gente vai aplicar o update aqui. Então essa variável post ele já vai existir, tá? Ele vai passar aqui e aí, ó, se post.update post params, esse post params, observe que é isso aqui, tá vendo, ó? Que a gente tá passando como parâmetro. O que vai acontecer? Se atualizar, a gente vai fazer o flash notice, tá? Com a mensagem post atualizado com sucesso. E a gente faz um redirect to para action. Qual a action? Atualizou? Action show do mesmo jeito, ó, id post.id. Se não, a gente vai renderizar a action edit. Observe que nem a edit existe ainda, tá? Que a gente vai fazer o teste dele ainda. Mas o edit é uma copy do new, tá? Simplesmente isso. Beleza? Legal. Com isso aqui, se a gente executar o teste, ele tem que passar agora, porque ele vai atualizar o post e vai redirecionar para action show, tá? Ó, passou. A gente nem fez o teste aqui, a gente do redirect, né? Que a gente pode até fazer um Ctrl C e ver aqui, mais prático, né? Então também, ó, eu espero que que o título seja igual, que tenha esse notice e que o response redirect para o show, né? Ó, aí a gente faz uma sign post aqui e tudo deve funcionar perfeitamente. Vamos esperar. Beleza. Tudo ok. Quando é o caminho feliz? O caminho feliz é, ó, it espero show de not update post info. Eu espero que não atualize essas informações. Eu vou passar aqui params com title new. E aí ele vai tentar atualizar, vai recarregar. E aí eu simplesmente vou esperar. Eu espero que eu posso testar simplesmente o redirecionamento, é mais prático. Eu espero response to render template edit. Só isso, porque ele não vai nem ser esse reload ele precisa. Porque o título é new e vai falhar na validação do post. Ele vai falhar na validação do post aqui e ele simplesmente vai redirecionar para o edit, tá? Vai renderizar a view edit. Então, em teoria, isso aqui tem que passar, porque é isso mesmo. Falhou na validação e ele entrou no edit aqui. Beleza? A gente vai criar aqui também o do edit, tá? Eu vou colocar um pouco mais em cima aqui. Um context. Um get edit. O do edit é muito simples, ó. Eu espero sucesso e renderize a edit page. Beleza? Então eu vou fazer um get edit. Só que observe que aqui eu vou precisar de um ID, né? Eu vou precisar editar para abrir o formulário. Então a gente vai fazer, ó, um let aqui. Ó, um let post. Ok? E aí eu simplesmente passo um params
id post.id. E o que que eu espero aqui? Eu espero, ó, expect response to render template edit. Beleza? É muito simples o edit, porque é simplesmente para ele carregar o edit tal e passar. Só que se vocês observarem, tá? O edit aqui, ele deveria ter uma variável post, né? E a gente não tratou isso. Então, ó, def edit, ele tem que existir aqui, ó, também no edit, tá? Porque já que eu estou passando um id, então consequentemente tem que existir um post, certo? Então a gente também faz a validação do que existe a variável assigns post, tá? Do tipo post, ó. Só isso. A gente só simplesmente estamos garantindo que existe uma variável post, que essa variável foi carregada, tá? Só isso. Beleza, edit, create, update. Falta só o nosso último teste, que agora é o destroy. Beleza? Então, context. Então, é um delete, tá? Destroy. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Let post, fazer um create post. E aí eu espero deletar, tá, um post. E como é que a gente faz? Simplesmente a gente faz o seguinte, ó, delete, destroy, tá, params id post.id, ok? E aí a gente simplesmente faz um expect flash notice to que post excluído com sucesso. Só isso. Beleza? Então como é que a gente faz o destroy agora? Def destroy, tá? Se eu tenho destroy, então eu tenho que passar o destroy aqui também, né? O destroy. Então observe que no final, ó, passou os 4 parâmetros do mesmo jeito, ó, tá vendo? E aí, simplesmente no destroy a gente faz assim, ó, post.destroy. A gente faz só um flash notice post excluído com sucesso. Legal? E eu faço um redirect to aqui para action index. Só isso. Então no teste, o que ele vai verificar? Se existe isso aqui e se ele foi redirecionado. Para action index. Quando a gente executar o teste novamente, é para tudo passar. E nós temos agora 13 testes garantindo que o nosso CRUD está funcionando, tá? Então a gente garantiu que criamos, editamos, atualizamos e excluímos um post do nosso sistema. Legal? Sem mexer em uma view, sem nada disso. Tá? Então a gente está garantindo que tudo está funcionando perfeitamente. Legal? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí nos comentários, beleza? Não deixe de dar um joinha, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!